Olá, boa tarde. Faltam 15 dias para Black Friday, o tão esperado período de promoção. Só no comércio eletrônico a expectativa é de um aumento de 77% nas vendas deste ano, mas o consumidor deve ficar atento para não ser pego de surpresa. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a cartilha do Procon do Rio de Janeiro, que tem várias dicas, tanto para o consumidor quanto para o lojista. E você vai ver também apagão no Amapá. Tribunal Superior Eleitoral adia eleições na capital do estado. Conselho Nacional de Justiça cria Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. E ainda, ministros do Supremo Tribunal Federal devem analisar hoje a ação que questiona a constitucionalidade de parte da lei que cria a empresa individual de responsabilidade limitada. EIRELI, ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, é uma natureza jurídica de empresa que entrou em vigor em 2012. E o plenário do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu hoje para mais uma sessão de julgamentos. Um dos assuntos analisados foi a decisão do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, de adiar as eleições em Macapá, no Amapá. A capital é uma das regiões atingidas pela falta de energia no estado. A decisão do presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Me certifiquei de que era uma situação de interesse público geral e não de motivação política. E o que me explicaram, e é intuitivo, mas às vezes a gente não visualiza, é que não é só um problema de falta de eletricidade. É que quando falta a eletricidade, falta a água também, porque você não tem eletricidade para mover o motor que leva a água. E quando você não tem eletricidade, as comidas que estão refrigeradas apodrecem. E aí você passa a ter um problema de desabastecimento. Portanto, é um problema atrás do outro, numa sequência que afetou dramaticamente a comunidade de Macapá. Todos nós aqui do Tribunal Superior Eleitoral manifestamos a nossa mais integral solidariedade e disponibilidade para ajudarmos naquilo que esteja ao alcance da Justiça Eleitoral. E com a autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje, no Rio de Janeiro, a Operação Solon para apurar um esquema criminoso criado por milicianos para influenciar no resultado das eleições em bairros da zona oeste do município carioca. 85 policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em casas, comitês de campanhas e empresas ligadas aos investigados. Como pela lei eleitoral, candidatos e eleitores não podem ser presos pela proximidade das eleições. Não houve prisões durante a ação. O ministro Luiz Fux, presidente do Conselho Nacional de Justiça do Supremo Tribunal Federal, instituiu o Comitê de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. A medida vai reforçar a segurança digital de tribunais e órgãos jurisdicionais do país. O comitê vai ser composto por especialistas indicados pelos tribunais superiores, conselhos e tribunais de justiça de todo o país. O grupo pode ainda ter representantes do setor privado e de órgãos públicos de segurança, como a Polícia Federal e as Forças Armadas. O objetivo é que todos contribuam com informações e gestão estratégica de tecnologia. Segundo o ministro Luiz Fux, a ideia é proteger os dados dos tribunais para impedir ataques a sistemas, como ocorreu recentemente no Superior Tribunal de Justiça, e garantir que o judiciário atenda à população com segurança e responsabilidade. Nos próximos meses, o comitê vai apresentar protocolos de prevenção, gerenciamento de crises e investigação de crimes cibernéticos. E ainda sobre o ataque cibernético, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, divulgou um comunicado para atualizar sobre a situação da rede de informática do tribunal. O comunicado informa que o trabalho de recuperação dos sistemas apresenta cenário positivo além do previsto, estando praticamente restauradas as principais ferramentas, o que permite a retomada de todas as atividades da Corte, inclusive a realização das sessões de julgamento. Desde terça-feira, foi reestabelecido no portal do STJ os serviços de consulta processual e de consulta de jurisprudência.
Também estão no ar o portal da intimação eletrônica, o serviço de peticionamento eletrônico, inclusive aquele utilizado pelo Ministério Público Federal. O sistema de geração de guias para recebimento de custas judiciais e de preparo foi reestabelecido. Com isso, os advogados podem acessá-lo por meio do portal do STJ. O Diário de Justiça Eletrônico será publicado e disponibilizado em link do portal do STJ, com decisões, acórdãos e despachos relacionados a cerca de 10 mil processos. O comunicado diz ainda que a autuação dos processos está sendo reestabelecida e a prioridade é para processos urgentes como habeas corpus e mandados de segurança. Nesta quarta, até às 4 da tarde, foram distribuídos aos ministros da Corte ou registrados ao presidente do STJ mais de 1.800 processos. No comunicado, o ministro Humberto Martins ressalta que está atuando com prudência, responsabilidade e transparência para informar por meio de comunicados diários sobre o reestabelecimento dos sistemas de informática do STJ. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje uma ação que questiona a constitucionalidade de parte da lei que cria a modalidade de EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. A ação foi apresentada pelo Partido Popular Socialista. EIRELI, ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, é uma natureza jurídica de empresa que entrou em vigor em 2012. A lei foi criada para impedir a prática de sócio fantasma nas empresas registradas como sociedade limitada, já que na EIRELI permite um único dono. A vantagem é que, ao contrário do microempreendedor individual, a EIRELI não tem limite de faturamento anual e, caso o negócio dê errado, o patrimônio do proprietário não é comprometido. Essa separação entre o patrimônio do dono e o da empresa é possível porque, de acordo com a lei, para abrir um negócio como EIRELI, o empresário deve ter um capital social de pelo menos 100 vezes o salário mínimo. Mas o Partido Popular Socialista afirma que essa exigência dificulta o pequeno empreendedor individual de legalizar o negócio. O PPS entrou com ação no Supremo Tribunal Federal e argumenta que a lei também viola dispositivo da Constituição Federal, que proíbe vincular o salário mínimo para qualquer fim. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestaram no sentido de negar a inconstitucionalidade da lei. Segundo o governo federal, o salário mínimo é apenas uma referência e a limitação é razoável, uma vez que os bens pessoais do dono da empresa não são afetados por possíveis dívidas da pessoa jurídica. E você vai ver a seguir Black Friday, as dicas do Procon para o consumidor não ter dor de cabeça quando for às compras. Eu converso ao vivo com o presidente do Procon do Rio de Janeiro. É daqui a pouquinho, fique com a gente. A promulgação da Constituição Federal representa um marco na história do nosso país, consolidando a transição de um período de regime militar para a democracia. Nela estão previstos princípios essenciais para o início de uma democracia, como o pluralismo político, a livre iniciativa, a liberdade de expressão. E depois de meses com as portas fechadas, o comércio se prepara para Black Friday. A data promete alavancar as vendas que andam um pouco paradas. E para o consumidor, a dica é atenção, porque se pesquisar é possível um precinho bom e com todas as garantias do Código de Defesa do Consumidor. A placa já está na porta da loja. O aviso é para atrair os consumidores. Descontos de até 50%. Os comerciantes já estão de olho na data, que promete aquecer o comércio para as vendas de fim de ano. É uma data que já vem há anos, né? Há anos enchendo o shopping, enchendo a nossa loja. Nós estamos com uma expectativa muito grande, né? Já começamos com o Esquenta Black Friday, com promoções toda semana, desde o início de novembro. E aí, até o Black Friday, nós teremos mais promoções ainda. A Black Friday entrou para o calendário do comércio brasileiro. Só no ano passado, a data foi responsável por mais de R$1 bilhão em faturamento, o que representou um aumento de mais de 50% em relação ao ano anterior.
No meio virtual, a promessa também é boa. A expectativa, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, é de as vendas online, que já dobraram por causa da pandemia, cresçam 77% durante a promoção. O faturamento pode chegar a 7 bilhões de reais. Segundo pesquisa do Google para Black Friday 2020, 64% dos consumidores compram itens que gostam ou querem, ou seja, que não são necessidade básica. E 50% dizem que comprar online alivia o estresse e distrai. Mas isso não quer dizer que o consumidor esteja desatento. Muitos já sabem que é preciso pensar bem antes de fechar o negócio. Eu pesquiso os preços antes e vejo se realmente está com o desconto que eles estão falando que está. Mas normalmente eu compro sempre alguma coisa, algum eletrônico, alguma coisa que eu estou vendo há algum tempo, tênis, roupa, etc. Tem que ficar de olho ao longo do ano e realmente verificar se no momento do Black Friday anunciado, realmente o valor cai conforme o anunciado, né? Conforme prometido, na verdade. E o PROCON do Rio de Janeiro lançou uma cartilha com algumas dicas para o consumidor. Eu converso agora ao vivo com o presidente do PROCON, o Dr. Cássio Coelho. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, presidente. Obrigado, boa tarde. Bom, nós acompanhamos ali na reportagem que alguns consumidores, disseram que vão pesquisar os preços e tal, mas na prática, além da pesquisa de preços, o que o consumidor deve fazer para evitar que a Black Friday se transforme em Black Fraud? O PROCON vem trabalhando para que realmente, agora no ano de 2020, seja feita a Black Friday, né? Ele já publicou uma cartilha com as principais dicas para que o consumidor realize uma boa compra e também com orientação para os fornecedores, né? Porque essa é uma data importante para o consumidor, para o comércio, né? Porque tem um avanço aí no consumo e um desenvolvimento para a economia e importante para o consumidor que deseja comprar aquele produto com um desconto prometido aí pelas lojas. Eu acho que em virtude... Perdão, pode continuar o raciocínio, Cássio. Mas é importante ter alguns cuidados, né? Não ficar afobado para comprar na primeira promoção. É importante pesquisar pelo menos com 2 semanas de antecedência, né? Além disso, verificar a política de troca de cada loja, verificar a garantia, verificar quem vai comprar na internet, a reputação do site, né? Para ver se é um site confiável, para que ele não seja lesado por um estelionatário virtual. Você falou que às vezes as pessoas ficam um pouco afobadas, para comprar, então a hora é agora, faltam 15 dias, a Black Friday começa lá no fim do mês, então vamos começar a pesquisar preços, né? Bom, a loja ela pode oferecer um preço na loja virtual e outro nas compras presenciais? Pode sim, não existe uma legislação que obrigue a ser o mesmo preço, mas é importante que a loja, o fornecedor tenha a informação clara e expressa de que numa determinada loja tem um preço com desconto maior do que na outra loja. Se não tiver a informação precisa, valerá o valor mais barato. O senhor fala em informação precisa, é importantíssima essa ação do PROCON do Rio de Janeiro na elaboração dessa cartilha, que ela dá essa orientação também aos lojistas. Muitas vezes eles desconhecem a legislação na avaliação do senhor e é importante atuar nesses 2 pilares, consumidor e lojista? Sim, o PROCON é uma autarquia no Rio de Janeiro de proteção ao consumidor, mas também de orientação ao fornecedor. Então é importante que o fornecedor conheça todos os procedimentos para que ele não seja penalizado. E muitas vezes ele desconhece o Código de Defesa do Consumidor e pode errar sem querer. Então nós fazemos uma operação antes da Black Friday de orientação das principais lojas que têm os produtos mais desejados na Black Friday, fazendo uma orientação de como deve ser colocada a publicidade para que eles não cometam nenhuma irregularidade e não venha sofrido.
Com base na experiência do senhor no PROCON do Rio de Janeiro, o senhor integra o órgão, preside desde o ano passado, né? Quais são as principais queixas e quais as áreas? Em relação a Black Friday? Isso, em relação às condutas inadequadas da empresa ou os problemas dos consumidores. O que acontece muito, principalmente agora com a questão da pandemia, é o problema da entrega do produto, né? Do consumidor que compra pela internet e atrasa a entrega ou não recebe o produto. Isso é uma queixa muito recorrente no PROCON. Outro caso muito comum é ele comprar numa promoção, verificar lá na publicidade, na internet, uma determinada promoção, na hora que ele vai fechar a compra, o valor muda, né? E muda o valor, muda o preço. Então, existe muitas reclamações nesse sentido. Onde o consumidor pode acessar a cartilha? A cartilha ela foi publicada nas redes sociais oficiais do PROCON e, além disso, na segunda quinzena de novembro, nós vamos publicar uma pesquisa de preços, né, comparando preços dos meses de setembro, outubro e da semana da Black Friday, né, para facilitar a vida do consumidor, ali ele fazer uma pesquisa de comparação, para ele ver realmente se está comprando o produto com desconto ou contratando o serviço com desconto. E, além disso, para também comparar entre lojas, né? Existem diversas lojas vendendo, vai ser uma propaganda maciça, né, desses principais produtos vendidos na Black Friday, e essa pesquisa também ela serve para comparar o preço entre as lojas. Além disso, existem ferramentas na internet também que possibilitam essa pesquisa. Ótima cartilha foi elaborada pelo PROCON do Rio de Janeiro. Conversei ao vivo aqui com o presidente do órgão, Cássio Coelho. Mas a cartilha também é uma ferramenta importante para consumidores de todo o país, né? Ela está nas redes sociais, né, presidente? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir, ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeita trâmite de ação sobre a elaboração de protocolo para a realização de perícias médicas com uso da telemedicina. Até já. A Constituição Federal é um importante documento que faz a mediação dos conflitos entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Ademais disso, traz o rol de direitos e garantias individuais, os direitos sociais, elementos importantíssimos para a superação das desigualdades, para a distribuição da riqueza e da justiça social no nosso país. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um mandado de segurança ajuizado pela Associação Nacional dos Peritos contra uma decisão do Tribunal de Contas da União. Essa decisão determinava ao INSS que, no prazo de 5 dias, fosse elaborado um protocolo para a realização imediata de perícias com telemedicina prevista em lei. Ao indeferir a petição inicial, a relatora explicou que não ficou demonstrada ofensa a qualquer direito líquido e certo dos peritos médicos. No dia 18 de setembro, o governo ordenou a volta ao trabalho dos peritos, mas a categoria alegou falta de condições sanitárias em meio à pandemia. Na época, o TCU concedeu liminar cobrando a criação de um protocolo para a realização de perícias remotas para evitar o contato com os pacientes. No pedido, a Associação Nacional dos Peritos sustentava que a determinação do Tribunal de Contas da União extrapolava competências e contraria a regulamentação do Conselho Federal de Medicina, que veda o procedimento. Ainda de acordo com a associação, se as perícias forem realizadas por telemedicina, os médicos ainda podem responder por falta de ética no Conselho Médico. De acordo com a relatora, cabe aos dirigentes das instituições que se sentirem lesadas recorrer à justiça. Acúmulo de função é tudo aquilo que um trabalhador faz além do que está no contrato. Mas, dependendo da categoria, a justiça ela pode avaliar caso a caso.
Saber se um trabalhador labora em situação que configura acúmulo de função nem sempre é simples. Isso porque nem sempre o contrato de trabalho especifica as tarefas do empregado. Para a advogada Mariana Gundim, este é um tema que gera muitas dúvidas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Ela explica quando um acúmulo de função deve ser indenizado e cita como exemplo a categoria de vendedor. O vendedor tem que se atinar à função contratual dele, que é a venda. Se o empregador confere a ele, ao longo do contrato de trabalho, a função de limpeza do estabelecimento, então aí nós temos uma atividade totalmente distinta da função contratual. Configuraríamos assim o acúmulo de função. No entanto, se esse mesmo vendedor apenas limpar o mostruário dos produtos que ele mesmo vende, a gente está vendo que é uma forma de contribuir para a venda. Então, essa função, essa atividade é só uma tarefa e, por isso, não teria acúmulo de função. O acúmulo se caracteriza pelo desempenho de uma função que extrapola o que está acertado no contrato de trabalho. Ou seja, quando o trabalhador, além de realizar as atividades para as quais é pago, assume responsabilidades diversas, sem, no entanto, receber a mais por isso. Várias categorias fazem questionamentos. O empregado doméstico é uma delas. O empregado doméstico que faz a limpeza da residência do seu patrão, ele eventualmente pode realizar alguma atividade como cuidador, como babá, sem que isso caracterize um acúmulo de função. E uma iniciativa do Judiciário Mato-Grossense que garante atendimento humanizado nas audiências de custódia ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional de Direitos Humanos. A Justiça de Mato Grosso conquista o terceiro lugar no 9º Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro, a AMAERJ. O projeto Dignidade da Pessoa Humana e as equipes psicossociais nas audiências de custódia garantiu a classificação na categoria Práticas Humanísticas, uma iniciativa que oferece atendimento humanizado ao custodiado e seus familiares. O trabalho clave é a dignidade da pessoa humana e as equipes psicossociais das audiências de custódia. O Tribunal, preocupado com a dignidade da pessoa humana, implantou as audiências de custódia em 2015, com equipes psicossociais formadas por enfermeiro, médico, papiloscopista e oficial de justiça. Representa uma luta incessante do Estado, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aqui em nome do qual agradeço o desembargador Carlos Alberto, na luta pela proteção e garantia da dignidade humana e preservação dos direitos humanos. Dessa forma, percebemos que é possível diminuir o encarceramento, diminuir a reincidência e fazer a reinserção social. É um trabalho muito gratificante. A premiação, transmitida no canal da AMAERJ no YouTube, também contou com homenagens e foi assistida por mais de 1.000 pessoas de todo o país. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, até amanhã. Lembrando que daqui a pouco tem transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. Tchau, tchau.